minutos, conversamos com os nossos palestrantes convidados e vamos lá para a nossa etapa de fechamento da manhã. Temos mais uma fala extremamente importante. Antes de chamar o próximo palestrante, eu quero apenas fazer uma breve ressalva aqui. Nós tivemos na fala do Dr. Asdrubal uma solicitação para que a gente reforçasse a existência de um canal que ele tem no YouTube, um canal chamado Momento Arbitragem. Lá ele tem bastante conteúdo sobre o setor, sobre o segmento, sobre as atividades, inclusive a possibilidade de conhecer os trabalhos que ele faz também com cursos, consultorias e também, obviamente, algumas mentorias individualizadas que ele realiza também. Então, só faltou esse detalhe na apresentação anterior. Então, vamos lá. Agora nós vamos receber um desembargador. Sua cidade natal? Capinzal, Santa Catarina. E atualmente Curitiba? Não, Brasília. Caxias do Sul, que beleza. Então, temos bastante propriedade para dizermos que esse evento é um evento realmente de capilaridade nacional e internacional. Vamos descrevê-lo, como fizemos com todos os demais. Dr. Leoberto Brancher, olha lá eu com a minha pronúncia antiga. Brancher é um homem de idade aproximada de torno de 60 anos. 60 anos, pele clara, cabelos lisos grisalhos, está trajado com um blazer numa cor aproximada, um cinza, um camurça, com uma camisa azul escura, usa óculos de armação discreta, estatura alta, mediana para alta, um homem jovem na sua idade, como todos os que passaram por aqui, e vem falar para nós de toda a sua experiência à frente hoje como desembargador, vai contar um pouco da sua história, vai mostrar um pouquinho da sua visão em relação à mediação, certamente vai trocar figurinhas conosco que vão nos deixar encantados com toda a sua experiência e uma experiência acompanhada de jovialidade. Alguém na nossa faixa de idade que procura se aproximar dos jovens é alguém sempre jovem, né? Então, vamos receber com nosso carinho Dr. Leoberto Brancher. Posso trocar com você? Por favor. Você pode tirar essa tela? Eu não consigo projetar as duas, ele está com problema. É, porque eu não vou usar agora. Só Não vai usar agora? Mas então, não vai atrapalhar também. Era lá que... Aí eu queria usar para suporte. Pode fechar. Como você quer fazer? Eu preciso usar minhas lâminas. Então vamos lá. Te atrapalha deixar esta? Não. Se você deitar a tela para eu botar. Sim? Resolvido? 2 mestres de cerimônias numa sessão só não dá. Agora está resolvido. Essa, ó, agora fechou, que bom. Não, tá bom. Não era para mostrar que as lâminas eram do Congresso Catarinense lá do ano passado. Na hora que precisar, me chama que eu estou ao lado. Obrigado. Gente, bom dia. É uma grande alegria que eu celebro esta presença aqui de vocês, essa energia tão viva, né, com que eu sinto o carinho, o calor humano com que me acolheram. E é algo que eu acho que deve ter a ver com o pinhão, né, com a fertilidade dessa terra vermelha, né, que se transmite às pessoas e às coisas que as pessoas daqui se envolvem. Né? Essa sede vigorosa da OAB, que expressa uma capacidade de ser e pensar a advocacia de uma maneira extremamente proativa. Ontem eu tive a oportunidade de gravar um podcast num estúdio próprio da OAB. Acho que isso é um diferencial, mostra talento, mostra refinação. E eu vou tentar refinar hoje aqui algumas ideias que eu gostaria de dividir com vocês, fazendo uma inserção bastante solta
das ideias que eu tenho, pelas quais eu tenho transitado ao longo da minha vida, e que talvez possam dialogar com esses caminhos que vocês têm percorrido pela mediação. Eu começo com isso ressalvando que o tema que eu me proponho abordar não é exatamente aquele que foi proposto pela Mari ali no programa, que é mediação escolar. Porque eu não trabalho com mediação. Eu digo, mas eu não sei falar sobre mediação escolar. A minha trajetória me trouxe aqui pela justiça restaurativa, que vai ao encontro da mediação escolar nesse sentido. Mas ela traz também outras dimensões das quais eu também não gostaria de deixar de transitar. E antes de definir que abordagem eu poderia ter numa conversa com advogados, dentro de uma sede da OAB, eu fui buscar uma consultoria com a minha esposa, que é advogada de família, que é facilitadora de justiça restaurativa, que é mediadora, e busquei nela algo que eu encontrei aqui quando o Asdrubal abriu o trombone. Alguém lembra dos anos 70, que havia um grupo teatral criado pela Regina Casé, Geraldo Casé, eu acho que era o pai dela, chamava Asdrubal trouxe o trombone. O Asdrubal abriu o trombone e abriu com uma delicadeza o trombone da realidade do sistema judicial. Abriu com uma delicadeza tal que aquilo que nós, magistrados, podíamos sentir como antagonismo, que poderia ser feito em forma de crítica, veio com uma forma de reconhecimento e solidariedade para uma realidade que todos nós vivemos. E o que a minha mulher me dizia, quando você for falar com um público de advogados, você tem que ajudar nessa perspectiva de que o judiciário é uma saída cara, o judiciário é uma saída demorada, uma saída dolorosa, e que a gente pode construir soluções que evitem passar. Eu não vou me demorar em descrever os percalços que os colegas enfrentam, tanto na jurisdição quanto na advocacia, dentro desse tráfego insuportável de demandas que hoje a gente enfrenta. Então, por todas as conclusões aqui que o Asdrubal nos conduziu, eu quero dizer que me sinto contemplado nessa parte e livre para navegar no restante. E eu acho que nós precisamos compreender esse fenômeno, esse auditório, ainda que ele possa ser compreendido como um auditório minoritário, no contexto mais amplo da advocacia e das áreas de conhecimento jurídico, ele é a expressão de um movimento cultural que nós estamos vivendo. E a justiça restaurativa é uma abordagem que, muito mais do que uma metodologia de resolução de conflitos, que radica, que brota do âmago da justiça penal, ou seja, o contexto mais extremo da operação do sistema de controle social através dos mecanismos jurídicos, ele é uma filosofia, ela é uma filosofia, um modo de pensar os relacionamentos. E hoje um movimento social, um movimento que tem a ver com a mesma natureza ética que move o interesse de cada um que se conecta com a mediação. Nesse sentido, nós estamos afinados na mesma corrente. E que corrente que está nos movendo aqui, né, nesse processo? Eu achei maravilhoso ouvir a palestra do Asdrubal, porque ele trouxe para a dimensão muito concreta, pragmática, objetiva, clara, didática, de como lidar com isso no contexto de um sistema adversarial que está consolidado como cultura, como prática, né? Como princípio da inércia do funcionamento da nossa própria atuação profissional. A gente vai automaticamente para o contencioso. O piloto automático está ligado no contencioso, né? E pensar sobre o contexto em que nos inserimos é algo em que a justiça restaurativa nos ajuda.
Eu declarando antiguidade aqui, eu no final dos anos 90 liderava uma instituição de magistrados e promotores da infância, e nós anunciávamos o Estatuto da Criança e do Adolescente com grande auspício. Aquilo era uma mudança no paradigma ético de cuidado, de humanidade, de respeito. Era uma lei que falava em afeto, era a primeira lei que eu achei que falava em afeto, daí a minha identidade com essa lei. E naquela perspectiva da virada do milênio, que tantas fantasias despertava, né? Tantos medos também, eu lia Ítalo Calvino. Ítalo Calvino, um belíssimo escritor italiano, e que ele escreveu uma série de palestras que ele apresentou, chamadas 6 Propostas para o Próximo Milênio, que viravam um livro. Ele falava sobre estilos literários da contemporaneidade pós-moderna. Ele escreveu 5 das 6 palestras, cada uma com um título. Cada um desses títulos corresponde a uma das propostas estilísticas, mas eu trago essa lembrança para dizer o quanto ela nos remete àquilo que hoje nós, como estética de coexistência humana, estamos buscando, talvez intuitivamente, a afinação. Das 6 propostas para o próximo milênio, o Ítalo Calvino nos falava da leveza, nos falava daquilo que é a forma de atuação que nós queremos para a resolução dos conflitos, sem o drama do embate, o peso, a carga emocional negativa que nós temos no confronto belicoso. Da rapidez, aquilo que agora nós vimos que o percurso do trâmite judicial nos faz retardar uma solução, anda 3 casas, volta 2, demora aqui, demora ali, sobe o recurso, volta o recurso, anula. Fala da visibilidade, de cada um poder claramente expor seus argumentos, de você não ter que esconder na petição inicial aquilo que está por trás da amarração daquele desentendimento, de você poder trazer isso, da multiplicidade de perspectivas, do olhar complexo de quem olha o problema não só a partir de uma percepção parcial ou unilateral, você conjuga diferentes percepções, vozes e olhares. A exatidão maior que isso permite, na medida em que você afina o resultado de um acordo com a necessidade de cada um dos participantes. Essas 5 das temáticas anunciadas como propostas para o próximo milênio, que na virada a gente via como perspectiva de alvissareira para uma cultura do século XXI, e que hoje nós podemos enxergar referidas a esse movimento pelas soluções autocompositivas de conflitos. Mas teve uma que foi a última, a 6ª, que ele não conseguiu entregar, ele não conseguiu escrever, ele não conseguiu apresentar, porque ele faleceu no percurso. E o título dessa última é Consistência. O microfone fica melhor perto, né? Desculpem vocês atrás. Consistência é algo sutil, mas absolutamente relevante para a sustentabilidade daquilo que nós estamos fazendo. E a consistência, ela está tanto no domínio da técnica, ela está tanto no domínio da clareza da oportunidade, quanto na cosmovisão que a gente consiga instalar a respeito da inserção do nosso trabalho dentro desse cenário. E abrindo amplamente o zoom desse olhar, a gente não pode deixar de
trazer para o nível da consciência que nós estamos não é numa encruzilhada histórica, nós estamos num abismo histórico. Nós temos vários loopings civilizatórios em andamento. Nós temos o looping que é definido na teoria dos sistemas como aquele movimento circular que causa muito calor e pouca luz. Nós temos o looping ambiental que está nos projetando para uma desgraça. Eu venho do Rio Grande do Sul, os dados que virão aqui são do trabalho que nós fizemos exatamente há um ano com o mutirão das enchentes, sem estender no detalhe de quanto impacto nós temos vivido com a questão ambiental, mas a gente continua queimando combustíveis fósseis, a gente continua produzindo copinhos de plástico que vai virar microplástico, que vai afetar a fauna marinha, os corais que vão perdendo sua vitalidade. Nós temos o looping dos sistemas informacionais cada vez mais concentrados nas big techs e o seu domínio sobre a capacidade de produção de consciência da humanidade. Nós temos o risco de que a inteligência artificial geral venha a evoluir a partir do estágio atual para sistemas autodeterminados com possibilidade de assumir controle. Nós estamos diante de várias ameaças que estão também na questão da violência, da segurança pública, quando os nossos sistemas de controle penal eles têm produzido mais reprodução de violência, mais malefícios, talvez, do que a segurança que se propõe a alcançar. Vejam o incremento das facções que vieram de dentro dos presídios, resultado, o PCC daquele ataque do Carandiru, com 100 e tantos detentos fuzilados naquele confronto, e isto vira um PCC, isso vira um comando vermelho. Nós temos as nossas periferias faccionadas sob controle de uma economia que gira cada vez volumes mais gigantescos de dinheiro que se infiltram nas administrações públicas, no mundo dos mandatos eletivos e, por que não, talvez ameaçando ingressar em carreiras jurídicas e contaminar aquilo que nós acreditamos como um mundo possível. Vejam a Amazônia, dominada por garimpos e pelas facções que fazem disso tráfego de transporte. Eu gosto muito de um cara que é um jornalista chamado Bruno Torturra. Não sei se alguém conhece esse cara. Ele tem um blog chamado Mídia Ninja, e ele tem uma frase que eu gostei. Ele diz: um outro fim de mundo é possível. No início dos anos 2000, acontecia em Porto Alegre os Fóruns Sociais Mundiais, com o lema: outro mundo é possível. E o Bruno Torturra diz: a gente ainda pode construir um outro fim do mundo. O que pode ser esse outro mundo? A minha conversa é bastante eclética, eu vou retroagir para os anos 80, e eu estava lá, e eu era adolescente, e a gente gostava de astrologia, e tinha uma professora que era bem velhinha, e ela dizia quanto à vinda da era de Aquário, que era uma dessas promessas do milênio, a comunidade aquariana e tal. E ela dizia, e os medos da mudança de século com o final do mundo. Ela dizia: o fim de um tempo não significa o fim dos tempos. Essa é uma expressão salvadora, porque ela alivia, mas ela traz também a consciência que nós estamos efetivamente trabalhando pela virada desse patamar de uma cultura de guerra que vigorou ao longo de todo o percurso histórico da humanidade. Não é
pouco o que nós fazemos em 150 reunidos nesse auditório. Talvez seja irrelevante estatisticamente diante da escala do problema, mas essas são as sementes que hão de vingar como um futuro. E por que eu faço essa contextualização? Para dizer que a gente precisa pensar sobre justiça restaurativa dentro de um contexto de construção da paz, dentro de um contexto de pacificação das escolas, dentro de um contexto de inteligência na atuação das forças de segurança pública, na atuação da função jurisdicional. Porque nós ainda não achamos uma linguagem capaz de expressar a dimensão de complexidade daquilo que o século XX nos trouxe. Hobsbawm, quando escreveu A Era dos Extremos, ele nos apontava: em nenhum momento da história da humanidade o ser humano conseguiu olhar tão profundamente para micropartículas, para dimensões inalcançáveis da microscopia, descobrindo as partículas subatômicas, as funções da mecânica quântica, ao mesmo tempo que ele conseguiu olhar a uma distância interestelar, calculando através de processos de medições físicas da irradiação luminosa de corpos celestes a extrema distância, qual a composição, qual a história, qual a longevidade. Nunca nós havíamos olhado tão distante e nunca tínhamos olhado tão profundo. Tão profundamente também da subjetividade, com o século da psicanálise, com o século desse mergulho no funcionamento do aparelho psíquico. Tudo isso ainda está em ebulição e nós ainda não conseguimos nomear, não conseguimos uma linguagem clara, uma gramática pela qual expressar a pulsão que gera esse momento. Nós nos movemos intuitivamente, e no percurso desse impulso por nos mover, talvez instintivamente, nós não temos claros quais são exatamente os caminhos, quais são exatamente os pontos onde se pode chegar. E a partir de um contexto desse, nós só podemos nos basear no princípio. Se a gente não sabe por onde ir, para onde chegar, a gente tem que ter muita clareza dos princípios. A justiça restaurativa, ela é uma justiça baseada em valores. Valores que sustentam, valores que orientam, valores que guiam. Quando nós estamos na obscuridade de uma transição que ainda não temos clareza do destino. O looping do sistema judicial é aquilo que está em pauta na nossa conversa de hoje. Desses vários loopings, um deles que nós podemos pontuar, que talvez a gente não tenha consciência ainda que caminhando em direção ao abismo, e nós falamos hoje sobre os números que traduzem esse abismo, essa impossibilidade, está naquilo que nós podemos chamar da célula matricial do código ético-genético do sistema de justiça, tal como ele se instala. Olhar para o sistema de justiça penal na sua dinâmica interna é compreender a dinâmica da cultura que nos instalou nesse cenário de problemas. E o que está atrás do sistema de persecução penal? Por que o penal é relevante aqui para pensar a questão cultural? Porque ele está instalado como instância última da regulação dos processos de convivência social. É ali onde se dá a transgressão extrema da norma de convívio, é ali onde incide o sistema de controle coercitivo com sua potência máxima, que é a privação da liberdade, em alguns sistemas a própria privação da vida, a supressão da vida. E é por isso que ele está construído com toda essa
né, essa institucionalidade técnica, né, de limitação do excesso, né, de controle de proporcionalidade, de devido processo, todas as fórmulas que fazem um processo subir ao STJ e voltar nulo, né, todas essas fórmulas que permitem recorribilidade quase que inesgotável da sentença penal, ela está baseada no pressuposto de que aquilo produz dor, produz dano, produz sofrimento. Porque o pressuposto por trás desse sistema é de que a violência adotada como método de adequação de comportamentos é um instrumento pedagógico. Basicamente, e numa fórmula muito singela, essa é a chave do mecanismo de controle social que nós temos instalado ao longo da história da humanidade, né, chegando a esse requinte do sistema do Estado moderno, com a tripartição de poderes, mas nós temos instalado isso desde a lei do Talhão. Olho por olho, dente por dente, processo civilizatório em avanço, né, se limita o excesso vingativo da justiça privada, mas se inocula aí o germe da violência adotada como resposta, da vingança legitimada como solução do conflito. E ao longo desses séculos, nós vemos isso cristalizado no ordenamento jurídico, em que a violência estatal, né, se exerce como vingança pública, sob a regulação da lei, né, em que o Estado ele assume, ele adjudica as pretensões da vítima, as pretensões de quem foi atingido para exercer essa vingança em nome público. Basicamente, esse é o contexto instalado. Como funciona esse mecanismo? A base dele é culpa, perseguição e castigo. Dentro dessa dinâmica de você ter um culpado, de você perseguir esse culpado, de você impor uma sanção punitiva como método de resolução de comportamentos desviantes, né, você passa a sustentar um sistema que é piramidal, hierárquico e baseado em coerção. Tá? Ele não permite um diálogo aberto, ele é regido por normas sistemáticas, por princípios de rigidez técnica, em que você precisa profissionais como interlocutores dos reais interessados na solução do conflito. Isso nos leva a uma expressão talvez extrema, utilizada pelo Nils Christie, que é um criminólogo norueguês, de que nós somos ladrões de conflitos. Ele tem um texto publicado em 1977, na inauguração de uma escola de criminologia em Londres, em que ele diz, né, o título é O Conflito como Propriedade, e ele dá esse diagnóstico. Nós juízes, nós advogados, nós promotores, nós assistentes sociais, nós psicólogos, psiquiatras judiciários, todos os estamentos técnicos associados a essa máquina de, aspas, fazer justiça, ou fazer a jurisdição, somos ladrões dos conflitos. Nós extraímos das pessoas o poder de resolver por si próprias e elas não se colocam na posição de autonomia, de capacidade, de protagonismo na superação das próprias dificuldades. Esse sistema vigorou, talvez com sucesso, até o ponto do colapso. Um colapso que vem da ingovernável explosão demográfica, da absolutamente complexa teia de relações e diversidade de movimentos sociais que se antagonizam, ao ponto que nós não podemos mais confiar num sistema de controle social que possa ser referido a autoridades centralizadas. Essa é a implosão do modelo social que nós vemos anunciado como perspectiva civilizatória, né? Aliás, desde as profecias aquarianas, né, que diziam que nós viveríamos em sistemas
que hoje a gente pode dizer randômicos, buscando ainda as palavras para poder. Nós vivemos em agregações que se formam instantaneamente, ocasionalmente, na circunstância da combinação necessária para aquele momento. E, enquanto isso, as nossas instituições monolíticas se dissolvem. Por mais que o conclave deva se reunir para eleger um novo Papa, que há 2000 anos se constitui enquanto institucionalidade, por mais que o CNJ continue disciplinando os nossos relatórios de produtividade, e isto não vai acontecer numa mudança instantânea. Isso vai acontecer num processo de reverberações colaterais, de mudanças de postura, de mudanças de cultura, que implicam na mudança das nossas compreensões a respeito de causas e justificações. Enquanto nós não colocamos numa perspectiva crítica aquilo que nós temos feito e reproduzido mecanicamente, nós estamos reinstalando a realidade tal qual ela se encontra projetada condicionadamente dentro das nossas mentes. Ou seja, o fazer da justiça, tal qual ela se faz hoje, ela é produto de um mindset cultural, de um mindset coletivo. Nós enxergamos assim e é por isso que ela está posta assim. Na medida em que nós vamos mudando nossas crenças, nossos valores, nossas justificações, nós enxergamos novos cenários, nós enxergamos novas possibilidades, e na medida que nós coletivizamos essa visão vai se instalando. Ela vira resolução, ela vira projeto de lei, ela vira lei, ela vira instituição. O percurso é muito recente. A resolução do 125, 15 anos. A resolução da Justiça Restaurativa, 10 anos. Vai fazer em 2016, né? Ela é de 2016. Gente, isso tudo é muito recente. Eu gostei muito mesmo da fala do Asdrubal, que trouxe o trombone, porque ele virou a chave da possibilidade da advocacia que faça um resultado mais efetivo, mais rápido, mais leve, né, mais consistente, com a mudança da pergunta. Como eu ganho ação? Como eu resolvo o problema? Quando a gente muda a pergunta, a gente muda o horizonte das respostas que surgem por detrás. E a justiça restaurativa ela emerge basicamente de uma mudança de foco a partir de 3 perguntas. O nosso sistema de justiça tradicional, o professor Howard Zehr, que formulou isso brilhantemente, que ele é um fundador teórico da restaurativa, né? O que o nosso sistema pergunta? Qual a lei foi infringida? Quem é o culpado e que castigo ele merece? Qual a sanção aplicável? Quando a gente faz essas perguntas, a gente olha para o abstrato da lei, a gente olha para um processo de persecução de um culpado e a gente olha para uma dosimetria de pena e entende que isso automaticamente haverá de resolver o problema. Mudando as perguntas para quem foi prejudicado, quais suas necessidades e quem pode contribuir para resolver, ou quem é responsável por resolver, nós mudamos completamente a abordagem. Primeiro, nós vamos ouvir as pessoas e não os profissionais da lei. Segundo, nós vamos fazer uma escuta profunda de necessidades, porque atrás de uma necessidade não atendida, muitas vezes está aquela pulsão que levou ao ato de violência. A expressão é do Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, que é um clássico também entre nós, que é: todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. E quando nós vamos
perguntar quem pode resolver, nós vamos compreender que o fenômeno da violência ele é sempre um problema complexo, que nós não podemos simplificar a resolução daquele problema com base em quem tomou a atitude final daquele gesto e praticou materialmente aquela infração. Porque há uma reverberação de contextos do entorno, de vozes que falam, que estimulam, ou de ações que não foram tomadas, que nós podemos referir a todo um contexto sociofamiliar, a todo um contexto socioeconômico que está reverberando naquele ato de violência, né, que acaba sendo expressão de uma necessidade de fundo. O Marshall Rosenberg, com a comunicação não violenta, ele nos ensinou que as necessidades humanas fundamentais, superadas aquelas mínimas existenciais de habitação, saúde, alimentação, elas correspondem a valores. Valores como pertencimento, reconhecimento, comunidade, vida em comunidade, amor, fundamentos da existência humana. As práticas da comunicação não violenta, que são práticas restaurativas, elas foram introduzidas no sistema judiciário brasileiro a partir do ano 2005, quando iniciaram os primeiros projetos de justiça restaurativa incentivados pela Secretaria da Reforma do Judiciário. A CNV não transitava no nosso universo até então. Naquele período, eu tive a honra de liderar um dos 3 projetos pilotos, com base na comunicação não violenta, era a nossa metodologia inicial, e São Paulo, São Caetano do Sul também, com CNV. Em Brasília, o Núcleo Bandeirantes fazia uma experiência com base em mediação penal. O consultor que construía a orientação daquele programa era o André Goma de Azevedo. Quem é da mediação conhece esse nome. O André foi quem construiu todo o programa da Resolução 125, com base naquela visão americana, pragmática, objetiva, que tem um mérito gigantesco de ter trazido essa estrutura, esse arcabouço do sistema no PEMEC, Sejusques, para dentro da nossa estrutura judiciária. E o André, ele passou a trazer a CNV, por extensão dos projetos de restaurativa, também para a mediação. Nós tivemos algumas intersecções muito interessantes no movimento restaurativo brasileiro, porque o advento desse impulso inicial, que ocorre no começo dos anos 2000, ele faz essa combinação da visão da justiça restaurativa com a comunicação não violenta a partir de um movimento também muito vivo, mas muito múltiplo, que é o movimento pela cultura de paz. A cultura de paz, estimulada pelas Nações Unidas como um propósito, aliás, desde a fundação da Unesco, ela é muito difusa. Eu tenho um dicionário de cultura de paz que tem mais de 2.000 verbetes. Existem múltiplas formas de você referir cultura de paz. Mas, pragmaticamente, a cultura de paz, a paz como um processo, uma ação em movimento, ela precisa de ferramentais. A comunicação não violenta vem a ser um desses ferramentais. E aquela combinação do movimento da cultura de paz com comunicação não violenta, com justiça restaurativa, se deu num momento muito peculiar. Janeiro de 2005, nós estávamos em Porto Alegre, acontecia ali o Fórum Social Mundial, uma das edições do Fórum Social Mundial, e a Associação Palas Atena, que é um instituto de São Paulo, que tem uma editora, que hoje é a maior editora que mais publica títulos de cultura de paz, já publicava aí Justiça Restaurativa, trazia aquele encontro o David Adams, que era o formulador do Manifesto 2000 por uma cultura de paz para as crianças do mundo, da Unesco, ele um consultor da Agência Central da Unesco em Paris, trazia também por intermédio desse network da Palas Atena
o Marshall Rosenberg, e ali chegava o Ministério da Justiça com a proposta dos projetos pilotos. Ali foi um momento de catalisação impulsionadora do movimento de justiça restaurativa, que no Brasil toma essa característica de diálogo com a ideia de cultura de paz, com comunicação não violenta, e ao qual vem se somar, a partir de 2010, com a primeira vinda da professora Kay Pranes ao Brasil, ao movimento também dos círculos de construção de paz como metodologia. Porque essas ideias da justiça restaurativa, que vão muito além dessa breve notícia que eu trago, elas só se materializam na prática. A justiça é algo que só existe na medida em que a gente faz. O que é justiça fora do conceito abstrato? Ela é a materialização de uma conexão, e a injustiça é o corte de uma conexão. Se você tira uma criança de uma mãe, se você tira o apartamento onde morava uma velhinha e sofreu um despejo, isso é desconexão, isso vem ao encontro da ideia de justiça. Isso a gente aprendeu com o Marshall Rosenberg, que nos dizia isso. Justiça é conexão com a vida. E como é que você reconecta a vida? Você precisa alcançar o fundo íntimo, que é vital para a pessoa que está no conflito. E o que é esse fundo vital? Na comunicação não violenta, nós aprendemos que são os valores. O que a pessoa busca com aquilo? Respeito, reconhecimento. A gente, na medida em que a gente consegue desconstruir as estratégias, que são as formas pelas quais as pessoas buscam alcançar a satisfação das suas necessidades não atendidas, nós conseguimos ir alcançando esse fundo em que todo ser humano se conecta pela linguagem universal dos valores. Com a metodologia dos círculos de construção de paz, que tem como das suas etapas de desenvolvimento, é uma metodologia estruturada de diálogo, que você tem rodadas de construção da conexão, uma delas é a construção de valores. Se você faz um círculo de construção de paz no presídio, numa reunião da escola da magistratura, numa roda de advogados ou numa sala de alunos de qualquer faixa etária, você vai encontrar valores muito parecidos. Todos nós precisamos esse nível de conexão. A partir daí, nós podemos construir estratégias comuns de acertamento das nossas diferenças. E essa é a base da solução restaurativa de conflitos. Mas essa abordagem que vem lá do extremo rigor de você realizar um encontro entre duas pessoas que se envolveram numa situação criminal, uma vítima de uma tentativa de homicídio, uma vítima de assalto. Como que você promove um encontro nesse nível de tensionamento? Você não tem ali instalado uma disputa. Você não pode dizer que tem um contencioso. Você tem que compreender que há uma assimetria de relação. Na mediação, você tem uma possibilidade de partir de uma ideia mais isonômica. Na justiça restaurativa, você tem que trabalhar com esse descompasso das posições. E isso exige cuidado, exige uma metodologia que permita que esse realinhamento das pessoas com a sua instância interna seja muito mais profunda. E isso demanda muito mais tempo. Muitas vezes diz, mas um círculo de paz vai demorar 2, 3 horas. A gente vai fazer 3 ou 4. Mas o que vem por detrás de uma abordagem com essa magnitude, com essa complexidade, é de extrema significação. Para não dizer que eu não entreguei o que você me pediu, dando título na palestra, eu vou contar uma história.
tinha um menino de cor escura, pele escura. Caxias, como eu acredito que Cascavel também, né, as populações de cor são minoritárias. Esse menino estudava numa escola de maioria branca e ele sofria bullying. Mas isso eu só fiquei sabendo que ele sofria bullying porque ele estava sendo acusado de ato infracional, porque ele deu um empurrão, uns tapas e sangrou o nariz de um colega e virou um processo por ato infracional. E aí vem estudo social, o menino já estava ali apresentado, e nós achamos que nós deveríamos resolver isso de maneira restaurativa, que afinal um menino de 13 anos brigando na escola. E o que era o fator do bullying que ele sofria? Ele era chamado de fedido. A referência à cor. Você sabe o que é ser referido pela cor? Perdão. Nego fedido. Gente, pensa na dor que esse menino sofria, né, até que ele teve que produzir dor para ser compreendido. Talvez num gesto, né, trágico de uma necessidade não atendida. Pois mandamos para um encaminhamento de círculo restaurativo, isso tudo vem à tona, e vem à tona o porquê que ele cheirava mal. Porque a casa dele, uma casa modesta, numa periferia, uma área de invasão não regularizada, era uma casa em que a família pobre fazia fogo de lenha para economizar no gás. Obrigado, viu? Ainda tem 15? Pensei que já tinha passado. E aí, quem é que enxergava ele na sua dimensão familiar, na modéstia da sua vida, da sua mãe que cuidava de vários filhos e tinha que dar conta daquela casa que não tinha gás? Ela era sozinha, como muitas mães da periferia. Mas tinha mais um detalhe. O outro detalhe é que eles não tinham banho quente. Não tinha banho quente, e Caxias é um lugar frio, né? E claro, menos água quente, menos banho, mais o cheiro do fogão a lenha. E eles não tinham banho quente porque não tinha luz na casa. E por que não tinha luz na casa? Porque a vizinha ao lado, que era proprietária do terreno regular, ela não admitia aqueles moradores numa área de invasão que estavam irregulares, e por isso ela nunca deixou que instalassem um poste de luz que precisava ser colocado pela companhia elétrica para que a casa dessa família fosse abastecida. E era a única posição, era um terreno muito irregular, em que a luz poderia ser alcançada. Então, a solução desse conflito, começado na escola, com um soco no nariz do colega, né, que sangrou, e que por detrás disso tinha um bullying, por detrás disso tinha um sofrimento socioeconômico de uma família, tinha um poste de luz que não havia sido instalado por um conflito de vizinhança, né, e que, para a resolução do caso, nós tivemos que fazer várias intervenções, além da escola, com os colegas dele, para compreenderem o contexto em que aquela agressão tinha ocorrido e do bullying que se causava. Se teve que fazer uma ação entre as vizinhas para fazer o acordo e chamar a companhia elétrica para resolver o problema do poste, e isso resolveu, talvez não a vida, mas vários pontos desse conflito, dessa complexidade. Essa é a beleza do pensamento complexo aplicado a práticas de solução de conflitos em comunidade. Eu gostaria de contar várias histórias, né?
Agora comecei a me lembrar dos casos, que eu imagino que vocês devam ter lá os seus também, mas tem coisas extremas, como tentativa de homicídio. Um vizinho encheu de tiro a porta, a fachada da casa do outro, e lá estava um processo de tentativa de homicídio, porque tinha gente atrás da porta, tinha fechado a porta para se esconder. E o que era o conflito? É que o vizinho que era vítima jogava lixo para o lado do terreno do que atirou. E o que tinha ali? Por que ele jogava o lixo? Porque, na verdade, esse vizinho tinha se apossado de um trecho de área que era reservada pela prefeitura para fazer uma rua. Então, aquilo era uma rua projetada que não era de ninguém. E o vizinho cercou e pegou para ele. E o vizinho do lado de cá, sabendo disso, não gostava da ideia e jogava lixo para lá. E o outro ficava bravo porque ele jogava o lixo. Como é que se resolveu esse problema? A prefeitura intervém no processo. A prefeitura é convidada para abrir uma rua. Não, tudo bem, botaram nos planos lá, abrimos a rua e se resolveu o caso. Como esses casos, né, a gente poderia contar várias histórias, eu quero só pontuar a multiplicidade de possibilidades que nós temos de aplicação dessas práticas, que não necessariamente elas são o enfrentamento do conflito direto. Elas vão além, porque elas absorvem esse contexto multicausal dos fenômenos de ruptura na convivência social, né, e permitem que a responsabilidade não seja vista de um só. A responsabilidade pode ser compartilhada. A diferença do processo penal, que tem um culpado, né, onde a gente tinha culpa, perseguição e castigo, a gente passa a ter responsabilidade, encontros e acordos e diálogos para a resolução do problema. Ao invés de um sistema vertical e hierárquico, nós vamos ter um sistema horizontal e dialógico, e ao invés de ativar os mecanismos de controle social pelas forças de coerção, que a gente sabe o quanto estão adoecidas hoje, o quanto fazem parte do problema, né, pela cultura da violência, né, e hoje isto é um problema sociopolítico no nosso país, inclusive a nível de representações parlamentares, de uma visão, né, que interfere negativamente. Nós podemos ativar a força não violenta da coesão social. Como que a gente vai fazer isso em escala? Talvez não esteja ao alcance da nossa geração. O Humberto Maturana diz que são 7 gerações para transformar o modo de impulso emocional com o que nós nos movemos. Ou seja, não é automático o processo. O que nós somos aqui é semeadores de um futuro que não só é possível, como a gente vê aqui, quanto é necessário. Hoje nós estamos fazendo uma polinização. A gente está fazendo uma pulverização modesta, né, de ideias que precisam ser massificadas através de processos de difusão social, antes mesmo de serem política pública. Porque a política pública talvez ainda não esteja pronta para prover a magnitude das situações que nós temos. Hoje, justiça restaurativa, pelo método da construção de paz, que se aplica não só em situações de conflitos já instalados, mas também como fortalecimento de vínculos, como construção do senso de pertencimento, construção de senso de comunidade, diálogos que nós chamamos de menos complexos, entre aspas, porque eles podem sempre trazer algum componente de complexidade, eles se difundem na área da educação. Eu hoje, não foi referido aqui, eu estou aposentado, eu me libertei dos mapas e do volume do tráfego judicial, né? Eu dei um grito de liberdade diante do risco de assinar coisas que eu não estava apto a revisar com cuidado. E estou me dedicando a isso. Eu estou trabalhando com o MEC num programa Escola que Protege, que é baseado numa
preparação do nosso universo escolar para essa nova realidade absurda, que são os ataques extremos, né? A violência que emerge das deep webs, cada vez mais comum. Eu estou num grupo técnico aqui, a gente recebe 2 ou 3 informações por semana de desmantelamento de grupos através de uma ação conjunta das polícias federal e estaduais, com a BIM, notícias que não são publicadas, porque isso espalha alarde, mas existe um trabalho silencioso feito com muita competência pelas nossas polícias também. Vocês viram agora, isso saiu, né, que havia um planejamento de ataque no show da Lady Gaga, né? Havia um grupo planejando esses ataques. Como é que a gente pode cuidar de escolas, então, quando a gente está com essa emergência de violências extremas por toda parte? Essa é uma das expressões, né? É construindo comunidade, é fortalecendo relações, é criando o hábito de diálogo, porque esse hábito de diálogo, tirando da pirâmide do poder, né, e o fundo de tudo que eu trouxe aqui, o que está em pauta é uma mudança nas relações de poder. Quando o poder se horizontaliza, no diálogo, no círculo de diálogo, você forma cidadania, você forma cidadãos, você empodera a sociedade em escala, para que as pessoas tenham um protagonismo em nome próprio e não dependentes de um terceiro, por mais que imparcial e justo, para vir dar a última palavra. Isso hoje se aplica em termos preventivos de violência na educação. O próprio CNJ declarou esse ano, depois de 2023 ser o ano da educação, esse ano é o ano da justiça restaurativa nas organizações, voltada à qualificação dos ambientes de convivência no trabalho. Nós temos projetos em várias áreas. Eu, por concluir, só vou deixar uma notícia para verem da amplitude, do alcance dessas práticas em termos de abordagens de saúde mental não clínica, através do diálogo. Eu estava com a Marion, onde é que está a Marion? A Marion estava falando aí da sua paixão pela psicanálise, né? E eu estive num congresso na Fiocruz, no ano passado, falando sobre abordagens de saúde mental não clínica, porque como é que você vai fazer psicanálise para a multidão? Como é que você vai fazer psicologia para a multidão? Como é que você vai fazer psiquiatria? Hoje, você tem um problema psicológico, é sessão a cada, no máximo, 1 mês, psiquiatra marca para daqui 6 meses, por melhor que seja o SUS da sua cidade. A gente precisa ter estratégias. Naquela situação das enchentes do Rio Grande do Sul, a gente teve uma experiência muito forte de aplicação das práticas restaurativas, que era o pedido que a Mari também me fez, né, para mostrar. Eu acho que não precisa mostrar as lâminas, deixa quieto. Eu tenho os números aqui copiados, só para vocês terem uma ideia. Aqui, naquele período, fazendo um ano aqui, que não tenha que a gente passar por isso de novo, né? Havia uma mobilização nacional, a gente não saía da frente da TV, era exatamente esses dias de maio do ano passado, né? O Brasil todo. E nós tivemos 361 voluntários de justiça restaurativa cadastrados nacionalmente, disponíveis para fazer círculos online. Nosso foco era fazer círculos nas escolas e nos abrigos. Nos abrigos, como eram transitórios, as pessoas não aconteceram muitos. Nós abrimos 25 frentes de trabalhos em escolas, abrigos, alguns em locais de trabalho, porque as pessoas foram afetadas realmente, perderam casa, perderam tudo, estava confuso, né? E muitas desses encontros, quase todos, aliás, foram online, porque as pessoas não estavam podendo transitar. Eu fiquei isolado em Caxias, né, por vários dias. Para ir buscar minha filha em Porto Alegre, eu costumo demorar 1h45, eu levei 6 horas, eu tinha que fazer muitos percurso com estradas desmoronadas, pontes caídas. Aquilo era um cenário de horrores. Entrar em Porto Alegre, naquele dia que eu busquei ela, foi dramático, porque era helicóptero para todo lado, era caminhão de exército, era sirene tocando, eram levas de pessoas saindo da cidade.
a cidade, a água subindo, foi uma coisa muito impactante. Nesse processo nós fizemos 168 encontros em círculo, foram 2.067 pessoas participando, chegando a 4.200 horas de encontro. Tudo facilitado por voluntários, apenas 10% a 15%, uns 15% só que a gente conseguiu alocar, porque não tinha pernas para montar isso de uma forma mais ampla. Mas o que eu situo com isso para concluir? A gente tem hoje ferramentas de construção de paz, a gente tem hoje ferramentas de pacificação social, de promoção desses germes de uma nova cultura. Se a nossa sociedade está estruturada com base num modelo que é de poder central, dominador e violento, nós podemos inocular uma outra concepção através do quê? Da experiência. Eu aprendi que é a experiência que ensina o valor. A gente aprende valor pela contação de história, pelo bom exemplo, tudo isso ensina, mas não tem educação em valores mais efetiva do que a experiência. Então, quanto mais práticas de soluções autocompositivas nós estivermos proporcionando para as pessoas, sejam elas círculos de paz, sejam elas comunicação não violenta, sejam mediações, sejam mesmo conciliações bem conduzidas, nós estaremos semeando esse futuro que todos nós almejamos e que talvez seja o único futuro possível da humanidade. Muito obrigado. Grandiosidade, né? De fala. Pena que a sua atividade agora como aposentado não permite que você use tudo diretamente ali no dia a dia da justiça, mas certamente você está podendo contemplar outras frentes. Eu quero aqui de antemão, em nome de todos, pedir para que você leve um abraço carinhoso ao povo do Rio Grande do Sul. Um ano atrás, as tragédias eram motivo de todas as notícias possíveis. Pouco tempo depois se tornou esquecido. E a gente não pode deixar que essas coisas virem estatística mais uma vez. No Brasil, as coisas vão virando estatística porque uma desgraça é substituída pela outra. E a gente tem como função trazer à tona as dificuldades que vencemos, certamente. Vocês venceram com muito brio, com muita energia, muita decência, e a gente não pode deixar isso ser esquecido. Se você permitir, nós vamos usar esses números que você trouxe para algum tipo de divulgação. Não pudemos projetá-los, mas estão disponíveis aqui. Então, ficam aí à disposição de toda a organização. Nós vamos abrir para uma questão. O Dr. Leoberto fica aqui à disposição para responder a uma questão. Quem tiver, fique à vontade. Lembrando, fale seu nome, uma breve descrição física e qual é a sua atividade em relação aos nossos temas aqui. Benedito Tuplone, sou voluntário da JR em Cascavel. O senhor é um dos precursores da justiça restaurativa no Brasil. E ainda há uma barreira junto ao judiciário quanto à nossa atividade como prática verdadeira e que funciona. Essa dificuldade ainda existe, doutor? Oi, obrigado pela pergunta. Eu acho que a dificuldade é a nossa pressa, né? Acho que o judiciário, ele, não sei se devida ou indevidamente, há uma discussão se a justiça restaurativa deveria ser algo institucional ou essencialmente comunitário, né, onde ela certamente tem sua maior vitalidade.
Mas aqui no Brasil aconteceu esse fenômeno, né, que foi essa conjugação de estruturas judiciais afeitas à ideia da justiça restaurativa. Eu queria destacar isso não como barreira, mas como grande contribuição. Hoje eu fiz um levantamento no início do ano sobre justiça restaurativa nas escolas em todo o Brasil, um mapeamento, e hoje a gente pode dizer que todos os estados brasileiros têm algum programa de difusão de justiça restaurativa nas escolas, induzidos ou protagonizados pelo Poder Judiciário. Porque a justiça restaurativa ela veio de baixo para cima. Quando a gente fez a resolução 225, eu participei do comitê de redação, a gente teve o cuidado de evitar coisas que a 125 tinha, que era um sistema fechado, que veio pronto, veio todo descrito, né? A gente construiu isso de uma maneira aberta. E isto veio com a liberdade de criação, de protagonismo, de base de magistrados e de tribunais não engessados pelo CNJ. Mas, mesmo assim, a definição que o CNJ deu, a partir de 2016, pela constituição de uma política nacional de justiça restaurativa, foi uma alavancagem fantástica. Posteriormente, o CNJ, em 2019, ele tornou obrigatório que os tribunais estabelecessem programas, criassem centros, estabelecessem programas formativos. Em 2022, a resolução estendeu a possibilidade, ou seja, reconheceu que nós podemos investir recursos do orçamento do Judiciário na área de educação, colocando também aquela promoção em 2023 do ano da Justiça Restaurativa na Educação. E a última resolução, 458, do ano passado, abriu, até então a resolução só falava em justiça estadual, a federal foi mais expressamente referida em 2019, e o ano passado abriu o dispositivo para que todos os segmentos da justiça venham a participar. Ou seja, a gente já tem iniciativas na área da justiça militar, a justiça do trabalho, está ingressando. Então, eu diria que as barreiras elas são naturais do ponto de vista da aplicação procedimental. Na prática do processo, a JR não entrou no âmago da relação vítima-ofensor, é verdade. Porque o nosso sistema de processo penal ele é rígido, de adultos. Por que ela prosperou na área da infância e juventude? Porque o marco legal é flexível, porque existe uma cultura de humanização, de olhar para o acusado, o infrator, de uma maneira mais benévola. Existe uma tradição de interdisciplinariedade, de diálogo entre serviço social, judiciário, de preocupação com o resultado material da sentença. Se tu olhar no sistema criminal, hoje o cara cometeu um roubo, tudo bem, foi um assalto à mão armada faz 8 anos. Depois disso, ele nunca mais fez nada, ele constituiu família, e daqui a um pouco volta uma sentença condenatória e o cara cai dentro do presídio. Quer dizer, é um negócio sem nexo. Então, eu diria que o Judiciário fez muito avanço nessa área, sim, mais do que a gente podia sequer ter imaginado quando começou a dar os primeiros passos. Agora, o desafio de implantar no núcleo duro do sistema penal, ele realmente ainda não foi vencido. O que a gente conseguiu de difusão? Movimentações periféricas, né? Na área de gestão organizacional, na área de integração de equipes, dentro do próprio judiciário, isto tanto que o CNJ está fazendo esse ano essa promoção, né, para que seja mais aplicada. Eu acho que isso é um processo de construção muito saudável, né? Você aplicar dentro de casa aquilo que você quer para o mundo, né? Como
parodiando o Gandhi, né? Seja você o exemplo que você quer para o mundo. E esses espaços são os espaços possíveis de se alcançar, né, no limite do protagonismo dos atores que estão engajados. Né? Há lugares que você consegue avançar porque tem mais gente engajada. Né? Outros avançam menos porque o povo não pegou ainda ou não se sente fortalecido. Então, estamos encerrando agora a nossa parte da manhã. Temos agora um momento de nossa homenagem da equipe organizadora para o Leoberto. Peço a gentileza de que alguém fotografe. Temos aqui, então, o certificado de participação e um presente da nossa comissão organizadora. Nosso agradecimento em forma de aplausos para o Dr. Leoberto Branquer. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos liberar todos agora para o